Então, eu quero já dar boas-vindas novamente à missionária Vládia, né, a irmã Vládia, querida. Eu já a conhecia, já a vi, não sei se ela lembra de mim, porque era muita gente, mas eu a vi no acampamento em Pernambuco, né, que foi o único acampamento que eu fui, mas um acampamento que mudou minha vida, assim, em relação a missões, né, me apaixonei por missões naquele acampamento, e eu sei que ela é conterrânea nossa, né, então vou deixar ela falar um pouquinho, se apresentar para os irmãos, e logo em seguida nós vamos seguir com alguns irmãos fazendo algumas perguntas para a missionária. Nós temos algumas perguntas já prontas para ela, e depois dessas perguntas feitas e respondidas, nós vamos abrir para quem está aqui no Meet, quiser perguntar mais alguma coisa para a missionária. Com você, missionária. Graça e paz, queridos irmãos, que alegria estar com você. Lari, que bom saber que você estava lá no acampamento, viu? Fico muito feliz. De verdade, foi um acampamento belíssimo. E foi o antes, né, dessa pandemia, aquele encontro maravilhoso, aquele tempo de estarmos juntos, de celebrarmos. E sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus tão missionário. A gente não pode ficar de fora do que Ele está fazendo no mundo. E é muito bom estarmos servindo ao Senhor. Como a irmã Nália já falou, eu sou cearense, aqui de Fortaleza, estou através da Junta de Missões Mundiais, representando os irmãos nas nações, especificamente nos países da América, já há mais de 15 anos, e tenho assim no meu coração essa paixão de servir ao Senhor, essa paixão de fazer a vontade no Senhor, de estar sempre realizando o que Ele tem para as nossas vidas, que como nós já cantamos nesta noite, falar do amor dEle, exaltá-lo e adorá-lo, porque Ele é bom. Deus é bom. Queridos, nós estamos dizendo no mundo todo, mas Deus não perdeu o controle das coisas. Deus está cuidando de nós e Deus está agindo, está se movendo de uma maneira extraordinária. Louvo a Deus pela vida dos amados, por essa amada igreja, uma igreja missionária, uma igreja com essa visão de contribuição. E assim como o pastor falou, eu creio que em nome de Jesus, esse alvo vai ser ultrapassado para a glória do nosso Deus. Então, agora estou aqui à disposição dos irmãos para responder algumas quantas perguntas, mas trazendo o nosso abraço em nome de toda a família missionária. Atualmente nós estamos em 81 nações, somos 2.041 missionários servindo ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que apesar da situação de pandemia, apesar dessa situação difícil, o nosso Deus tem agido. E missões não para, meus irmãos. Ano passado nós tivemos resultados maravilhosos do agir do Senhor em plantação de igrejas, em pessoas alcançadas, em batismo. Nós tivemos mais de 43 mil decisões, isso é para a glória de Deus. Não existe nada neste mundo, nem ninguém que possa impedir o agir do nosso Deus. Então, como povo de Deus, é tempo de nós continuarmos avançando, continuarmos servindo, porque o nosso Deus é um Deus missionário. A Missio Dei, a missão de Deus, é para mim e para você. Deus nos convida a participarmos desse tempo. Então, estamos aqui com uma alegria para trazer a vocês algumas informações, algumas perguntas que já estão aí preparadas para responder essas perguntas e deixando um desafio. Tudo aquilo que a missionária não souber responder, o respaldo do pastor, ele está aí preparado aí, e da promotora de missões. Assim que os irmãos fiquem tranquilos, que eles também já estão preparados. A irmã Vânia agora, irmã Vânia, é com você. Oi, boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Vládia. O meu nome é Vânia. Eu queria ter uma curiosidade aqui para perguntar para você. Nós sabemos que o trabalho missionário é um chamado e que ele exige muito preparo, que demanda coragem e principalmente muito estudo e persistência. Então, nós gostaríamos que você nos falasse como era a sua vida antes desse chamado, como foi que o Senhor a chamou e como foi que você se preparou para essa obra específica. Obrigada, irmã Vânia, por a sua pergunta. Uma alegria poder estar aqui partilhando do poder de Deus, esse tempo tão propício em que a nossa campanha fala viva o poder de transformar, esse poder que transformou a minha vida. Eu não nasci num lar cristão, nasci num lar católico e desde muito cedo os meus pais me consagraram a Deus no sentido de que eu seria sempre do Senhor. O Senhor tem seus planos, os seus propósitos, e a palavra de Deus nos fala do chamado dos seus servos.
E é algo interessante como Deus guia as nossas vidas. Na Igreja Católica, eu lia muito a Bíblia, trabalhava já com crianças em interna idade, mas aos meus 14 anos, eu tive o privilégio de ter um encontro real com Jesus e recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Nessa caminhada onde eu estava, o que acontecia é que eu admirava muito o trabalho, o amor que você tem de fazer para cuidar das pessoas que sofrem. E eu tinha uma influência muito grande na minha vida, estudando e conhecendo acerca do ajudar ao outro através da Madre Teresa de Calcutá. E eu dizia ao Senhor que se o Senhor quisesse, eu iria me preparar para ser freira, para servir instrumento usados nas mãos de Deus. Mas eu dizia, Senhor, não vou para a Índia, porque lá na Índia já tem a Madre Teresa. Esse ano a ênfase da nossa campanha missionária é a Ásia. Eu estou até com uma roupa indiana, mas eu dizia assim, Senhor, me leva para a África, porque tem tanta criança morrendo, e eu quero, Senhor, cuidar, eu quero, Senhor, amar as pessoas que o Senhor ama. E Deus conhecia o meu coração, e Deus estava ministrando a minha vida, me fez conhecer do Senhor, e algo incrível, no momento que eu aceitei a Jesus, eu falei ao meu pastor, na igreja que eu estava inclinado o coração para ser freira, para servir a Deus, e agora na sua igreja, o que é que eu vou ser? O pastor muito prontamente me disse, minha irmã, você vai ser missionária. Então eu olhei para ele com muita alegria, sem saber o que era ser missionário, mas disse para ele, eu quero ir amanhã. Ele disse, calma, minha jovem, amanhã você não pode ir. E aquilo, quando ele disse, você não pode ir, eu fiquei preocupada. Eu estava com 14 anos, ainda estava terminando os estudos, mas o meu pastor, na semana seguinte, me deu um presente. Além de estar sendo ministrado através dos missionários, conhecendo da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ele me deu um livro, que é uma enciclopédia muito conhecida e talvez já um pouco antiga, o Almanaque Abril. E nesse livro continha as nações de todo o mundo, da ordem alfabética, e ele falou para mim, a partir do próximo domingo, nós vamos começar aqui na nossa igreja o Momento Missionário. E você tem uma missão. A sua missão é, durante a semana, ler uma dessas nações, separar as informações importantes e apresentar aos nossos irmãos na igreja. Você vai falar para os irmãos informações importantes, você vai orar. Assim você vai começar a ir aos campos de missões através da oração. Irmãos, aquilo me encheu de alegria, mas parecia que ainda faltava alguma coisa. Eu dizia, mas eu preciso ir. Tem gente morrendo mais distante. Então, meu pastor disse para mim, você também vai fazer parte da organização Mensageiras do Rei, uma organização missionária das nossas igrejas batistas. E que alegria, meus irmãos, servir a Deus, aprender da obra de missões, aprender dos missionários, aprender da palavra do Senhor através dessa organização missionária, interna idade. Logo em seguida, esse chamado era tão latente ao meu coração, e eu tinha que me preparar, e foi muito importante. Meu pastor falava para mim, você precisa terminar os seus estudos, e aí então, quando você concluir o seu 2º grau, você tem que ingressar a um seminário, e então, nesse seminário, depois desse preparo, você vai ao campo missionário. Só que ele dizia algo mais, mas não te preocupe, porque cada coração sem Jesus é um campo missionário. E a sua missão agora é ganhar os seus pais, os seus amigos, os seus vizinhos. E foi muito difícil, irmãos, porque muitas pessoas não aceitaram a minha decisão por Cristo, e aí houve momentos de perseguição, de dificuldades, né? Alguns amigos não quiseram mais ser meus amigos, o padre local aqui fez situação difícil também, mas o Senhor tinha propósito e planos para a minha vida, e o meu coração sempre latente. Nessa caminhada eu descobri que a África, que eu falava, que de tanto eu ouvia, na verdade era na América, onde existia tantos desafios, tais quais a África, tais quais a Índia e tantos outros. E ninguém está indo às Américas. Eu disse, Senhor, que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser. E aí Deus me levou, então, para estudar. Eu estudei no Seminário de Educação Cristã, em Recife, Pernambuco, o SEC. E lá no SEC, então, quando eu terminei meus estudos, eu fui para lá, entrei ainda como mensageira, de uma certa forma, era nova nesse aspecto, era missionária, logo quando eu ingressei. E lá no SEC eu estudei, então, eu fiz Educação Cristã, bacharel em Educação Cristã, com habilitação em Ministério Social Cristão, porque eu queria cuidar de pessoas, e fiz uma pós-graduação em Missiologia. Mas nessa caminhada missionária, o meu desejo de ir era tão grande,
que no meu segundo ano, Deus me permitiu e me levou à Bolívia. Que momento maravilhoso. Eu não falava nada de espanhol, mas o meu coração estava disposto a servir ao Senhor. E sabe, queridos, Deus foi tão misericordioso. E como é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mesmo sem falar espanhol, pessoas ouviram de Jesus e houve transformações de vida, porque é o poder do Senhor. Quando Deus nos chama, Ele requer de nós obediência. E Ele vai conduzir-nos em todo o processo. Houveram pessoas que me falaram, olha, você não vai ser ninguém na vida, porque missionário não é profissão. Eu falei, não importa, o que importa é eu ser serva do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E Deus, em sua graça, misericórdia e bondade, Ele cuida de nós. E Ele me deu a oportunidade de fazer alguns cursos também. Logo em seguida, quando eu fiz a pós-graduação em missiologia, eu fui ao Peru, trabalhar no Peru, e foi tempo de bênção trabalhando ali também, com projetos, trabalhar com igrejas, na revitalização de igrejas. Logo em seguida, Deus me leva já a um outro país, Deus me deu a oportunidade de estar capacitando líderes no Chile, porque o Peru faz fronteira com o Chile, eu estive ali na fronteira, em um seminário capacitando líderes de povos indígenas. Logo em seguida, Deus me tira do Peru e me leva ao Paraguai. E no Paraguai, eu clamava sempre, Deus, nós fomos a morar em uma cidade em que havia muitas universidades. Eu dizia, Senhor, sabe, queridos, que o nosso Deus faz tudo perfeito. E a estratégia que Deus tinha para que eu alcançasse os universitários era que eu estudasse dentro de uma universidade. E sabe o que Deus fez? Deus abriu a porta de uma universidade. Deus me ajudou a estar ali, pagando aquele curso, desenvolvendo aquelas tarefas, sem permitir que em nenhum momento o trabalho missionário viesse a ter dificuldades. E ali Deus me permitiu estudar psicologia. E aí eu tive acesso a muitos lugares, ao hospital, a presídios, eu tive acesso a muitas pessoas através desse curso lá. Deus me preparou, me deu então aí a oportunidade de estar com certificado de psicologia e já ingressei em um mestrado, através do nível aí com o Seminário Batista dos Estados Unidos, e Deus abrindo portas, Deus guiando, e Deus nos leva para Nicarágua. Então, na Nicarágua, Deus usa tudo aquilo que Ele já tinha preparado para abençoar aquele povo, porque uma das dificuldades que nós tivemos na entrada do país, que aparentemente não é um país de perseguição, mas o Espírito Santo falou para nós, não digam quem vocês são e nem o que vieram fazer nesse país. Nós não entendíamos muito, mas nós obedecemos. E quando nos perguntaram, né, quem nós éramos, além dos nossos nomes, nós falamos a nossa profissão. Então, eu tinha agora uma profissão para dizer para eles, olha, eu sou psicóloga, né? Deus havia me preparado no meu último campo. Então, e servir ao Senhor demanda dependência dEle. Mas isso foi a minha história, isso não quer dizer que seja a sua também. Deus requer de nós obediência, preparo, e é Ele mesmo, quando nos chama, que vai nos dar condição, que vai abrir portas, que vai nos guiar, e tudo que o Senhor nos permitir na caminhada, Ele está nos preparando, na caminhada do preparo. E eu louvo a Deus, Ele tem honrado a minha vida e me usado no reino para servir. Mas eu digo com muita sinceridade de coração, mesmo que Deus não me houvesse permitido fazer nenhuma faculdade, o meu coração estava sempre disposto a servi-lo. Então, o que quer dizer? Não importa se você tem ou não uma faculdade, mas se importa que você tenha um coração de servo, que você se disponha a servir ao Senhor e que atenda ao chamado, que atenda a esse chamado que Deus está fazendo para esse preparo. É muito importante o preparo teológico, é muito importante o preparo acadêmico, mas em todos esses preparos, Deus vai usar tudo isso nas nossas vidas para a glória dele. Amém, minha querida. Muito obrigada. Amém. Amém. Tiago, é com você. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmã Vládia, tudo bem? Tudo bem. A gente, esses dias, né, ultimamente, a gente tem vivido dias muito difíceis, né? Por conta do isolamento, né? E tem sido um grande desafio para as nossas vidas, né? Momento de muitas mudanças. E acredito que também para o campo missionário também
tem sido muito desafiador, né, esse período de isolamento. Eu queria saber da irmã como essas mudanças de comportamento têm afetado, né, o campo missionário, essas mudanças, a obra missionária nos países que a irmã esteve ou que está também nesse momento, né? De que forma tem sido afetado, né? E quais as principais dificuldades que a irmã tem sentido, certo? São duas perguntas em uma. Dificuldades, né? Isso. Joia. Como tem afetado e quais as dificuldades principais, né, que vocês têm passado? Irmão Tiago, essa é uma situação que, como eu já falei bem antes, no mundo está passando, e o que nós temos sentido muito aqui nos nossos países da América, né, especificamente eu quero falar a nível de Nicarágua, é a perca das pessoas que nós amamos. Igrejas que estão ficando em luto, né, enlutadas por perder os seus entes queridos, seus irmãos em Cristo, mas também seus pastores. Ontem eu estava em conexão com alguns pastores de Nicarágua e nós estávamos fazendo um levantamento, né, eles me passando alguns dados importantes e alguns dados que nos traz alegria, mas outros que nos traz tristeza. Como nós tivemos ali mais cerca de umas 160 pastores que morreram agora nesse tempo de pandemia, nesse um ano, e isso é muito triste e muito trágico, né? Não só pastores batistas, mas pastores de outras denominações, como a Assembleia de Deus, outras igrejas, e é muito triste, porque dá uma ideia de uma sensação de estar abandonado, né? Quando o pastor, a igreja perde o seu pastor, o seu líder, além de família que fica enlutada, que fica sofrendo, aquela questão de não ter, saber que vai voltar e não rever alguns dos irmãos. Então, isso tem gerado realmente algumas situações muito difíceis na vida dos nossos irmãos em Cristo. Eu creio que não só na Nicarágua, mas também no mundo e aqui no Brasil, a gente também não pode deixar de falar. Bem como também esse tempo tem sido um tempo em que muitas pessoas têm estado passando por um momento de... Posso talvez pensar em declínio da fé ou fraqueza, diante de tanta notícia ruim. Há alguns irmãos que estão entrando em situação, passando por tristeza, né? Essa questão do isolamento tem provocado esses momentos, e o aumento das necessidades. Um outro problema muito sério é a fome no mundo. E se nós já tínhamos esse problema, né? Se havia fome no mundo, agora com isso nós temos muito mais. Isso tem aumentado assustadoramente. Então, diante dos projetos, diante do trabalho que nós temos nas igrejas, tem que ser feito, está fazendo, mas precisa continuar melhorando, um trabalho de ajuda, esse trabalho que vocês até falaram hoje, eu gostei do termo formiguinha, de realmente de partilhar o pão, de acolher aqueles que estão necessitados, de não parar diante dos projetos que temos. Por exemplo, a Nicarágua, ela demorou muito a fechar portas e a considerar o problema da pandemia, né? Eles não... o governo não acreditava que esse era um problema tão sério, e aí demorou muito, e o que aconteceu com isso é que houveram muitas mortes e muitas percas também de médicos, né, de pessoas que trabalham com a saúde, porque não tinham a noção, né, dos cuidados ou da urgência ou do problema que estava passando. E o fato de nós, como seres humanos, sermos muito relacionais, o isolamento também trazia algumas situações. Um outro problema que nós detectamos foi os problemas familiares. Nicarágua é muito marcada pelo feminicídio. A violência doméstica é muito marcado pelo problema da desestruturação familiar, também é marcada por situações do infanticídio, onde existe morte de crianças, né, pelo abusos, por maltratos. Então, você imagina, agora todo mundo ficou junto muito tempo e isso, de uma certa forma, gerou um estresse, né? Começou a pauta do emprego, começou a ter os problemas alimentares. Isso não falo especificamente da Igreja do Senhor, mas no nível geral, a nível de sociedade. Então, esses problemas, eles aumentaram. Então, como Igreja do Senhor, nós como missionários tivemos, então, que tomar algumas posições, e o trabalho missionário também tomou uma outra direção. Não que nós perdemos o foco da evangelização de nenhuma maneira,
mas e se nós tínhamos que olhar por esse lado do sofrimento humano, e agir, e atuar, e acudir, né, e aconselhar, e de alguma maneira apoiar essas pessoas, né, e trazer palavras de ânimo, e alguns lugares que nos permitiam entrarmos, né, estar ali, claro, com todos os cuidados, com todas as precauções necessárias, claro, também passamos por alguns problemas também, como, por exemplo, nós tivemos em Nicarágua, final do ano passado, 2 grandes furacões, e esses furacões, o Eta e Iota, eles destruíram, irmãos. Na costa atlântica de Nicarágua, eles destruíram templos, igrejas, né? Graças a Deus que a igreja somos nós, né? Mas casas, famílias, muita gente ficou desabrigada. Então, essas são situações emergenciais. Então, nós precisamos intervir, e a Convenção Batista daquele país, junto com doações, apoios aqui da Igreja Batista do Brasil, pois está intervindo. E para solucionar o problema da fome no mundo, nós temos crianças que nós começamos a ouvir, por exemplo, na Venezuela, crianças morrendo de fome. E isso, irmãos, é difícil. Isso a gente pensa assim, não, já vencemos isso, ou isso só acontece vamos pensar, lá na África. Não, irmãos, isso acontece aqui bem pertinho da gente também. Então, foi criado, através da Junta de Missões, os missionários nutricionistas, né, a fome no mundo, e esse programa nós começamos a trabalhar e foi criado uma farinha enriquecida para complementar a alimentação e para ajudar a alimentação. Bem como nós tivemos um projeto, por exemplo, de assistência social aos pastores, às famílias pastorais, porque com essa situação, o ganho pastoral, aqueles que dependiam totalmente, somente da obra do Senhor, tiveram muitas dificuldades. E como alguns desses pastores faleceram também, então você imagina as suas famílias, a situação de sofrimento. Então, como igreja do Senhor e como missionários diante dessa situação, nós estamos atentos às oportunidades, né, e desafios para atuarmos nesse novo viés. Por exemplo, começamos esse trabalho por internet, de discipulado online, de evangelismo online, de cultos online, de aconselhamento online. Então, é um tempo de que a gente tem que estar disponível para orar. Quando alguém passa uma mensagem para você, não guardar só o nome, mas orar de imediato. Ainda hoje nós estamos assim, a todo momento pode chegar uma mensagem para a gente de uma pessoa que está... Essa semana eu estava com pessoas do Paraguai, pessoas do Peru, pessoas que me conhecem e que me passam uma mensagem e me pede oração, e naquele mesmo momento a gente faz uma chamada e a gente já começa a orar, e já começa a clamar a Deus por consolo, começa a dar palavras de ânimo, palavras de alento, porque é o que nós estamos vivendo. E é muito interessante, né, a gente partilhar do poder de Deus nesse momento de dor. E também poder partilhar das nossas dores, né? É chorar junto, é caminhar junto e ver o agir do Senhor. Então, para a glória do nosso Deus, Deus tem guardado a família missionária, por exemplo, houveram vulcões que entraram em erupções. Agora há pouco, o Guatemala estava com vulcões aí, e isso é tremendo, né? E mesmo com lockdown, fechamento, os filhos dos missionários também sentiram muito essa questão. A família missionária passou por esses momentos, e nós nos apoiando mutuamente, orando, trabalhando juntos e vendo as oportunidades do Senhor, aonde nós podemos fazer mais pelo reino. E como o Senhor está se revelando, irmãos. Como o Senhor está fazendo com que a semente do Evangelho possa brotar. E a nossa oração diária, Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, continua nos enchendo de amor por essas pessoas, como nos fala o tema, nossa divisa, né, que nós não temos um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e de equilíbrio. A gente pedir a Deus essa sabedoria para agirmos diante de situações de crise humanitária que está em todos os lados. E levantar um clamor para que Deus sustente a igreja brasileira. A nossa oração tem sido por um avivamento do reino de Deus. Oramos para que Nicarágua, com todas as situações que estão vivendo, aquele povo seja avivado. Mas tem algo bom, irmãos. Apesar de tudo isso, 10 igrejas foram organizadas ano passado, vidas se convertendo, a obra do Senhor não parou. Olha, no Seminário Batista, onde nós trabalhamos também, pessoas estão terminando os seus cursos teológicos, mais líderes para servir ao Senhor.
Esse ano a meta é plantar 25 novas igrejas. Então, o nosso Deus está agindo. Nós estamos juntos em missões. Irmã Vládia, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Esses 160 pastores mortos só em Nicarágua? Só em Nicarágua. Ok. Infelizmente, mas não são todos batistas, tá? A maioria da lista está entre alguns da Assembleia de Deus. Isso foi uma relação oficial que ontem estava passando o presidente da Convenção Batista de Nicarágua, né, sobre esses dados. E isso choca o coração da gente, né? Porque não conhecemos, mas sabemos que são servos de Deus, e aquilo abate porque são viúvas que ficam, filhos que ficam, né? Então, toda uma situação e uma igreja que sofre, porque existe uma relação muito grande. Claro, nós compreendemos que Jesus é o nosso bom pastor, ele está cuidando, mas quando nós vemos homens de Deus passando por esse momento, nós fazemos com mais urgência a oração de Mateus capítulo 9, verso 38, quando Jesus falou aos discípulos: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, missionária, verdade. Bom, a próxima pergunta eu acredito que a irmã já respondeu, né, irmã Vânia? Seria a irmã Vânia, mas seria justamente os pontos positivos, né? A irmã falou de levantamento de igrejas, de líderes que estão sendo formados no seminário, né? Apesar da época dessa fase difícil que a gente está enfrentando, que é a pandemia, inclusive nos países da América do Sul. E então nós vamos passar para a pergunta da Camila. É com você, Camila. Camila estava aí agora há pouco. Camila? Camila? Tô aqui. É Ela só tá porque aí, eu não tô ela tá aí. conseguindo, não estava conseguindo abrir o microfone. Mas que prazer ter você aqui, irmã Vládia. E eu vi muito do seu testemunho, que também toca o nosso coração. E eu vim fazer uma pergunta sobre crianças, né? Eu trabalho aqui na Igreja Batista da Aldeota com crianças. E a gente sabe que a Junta de Missões Mundiais ela tem um trabalho muito interessante com crianças e a gente soube que a irmã é envolvida também com o PEP, que o PEP é um programa realmente muito voltado para crianças e a gente quer saber como é que é o seu envolvimento, como é que foi desenvolvido esse projeto, em que a irmã trabalha, quais são as atribuições que você exerce lá. E quais são os frutos que você já vem colhendo nesse trabalho com as crianças? Boa pergunta, irmã Camila. Deus é bom. Olha só. As crianças devem ser alcançadas por Jesus. Jesus ama as crianças. E nós temos que louvar a Deus. Se fomos crianças quando estávamos na igreja. Porque é muito importante, irmãos, nós temos essa perspectiva. Hoje nós temos uma janela no mundo chamada janela 414. É a janela onde está a fase de idade de crianças de 4 a 14 anos que estão perecendo, que estão sendo bombardeadas pelo inimigo de nossas almas para não conhecerem de Jesus. E nós sabemos que a não transmissão das verdades do Senhor vai fazer com que uma nova geração surja sem conhecer o Senhor, sem o temor do Senhor. Então nós temos uma urgência, urge nós alcançarmos as crianças para Jesus. O PEP é uma estratégia missionária, evangelística, social, que começou, irmãos, interessante, a história começa no Brasil. Deus traz missionários aqui para o Brasil, missionários que vêm de outros países, somente do país do Reino do Sul, esses vieram para cá, da Inglaterra, e eles começaram a plantar uma igreja, começar uma igreja ali em um bairro muito carente de São Paulo. E quando eles estavam fazendo isso, muita dificuldade, eles viram muitas crianças na rua. E os missionários saem para evangelizar, saem para distribuir folhetos, né? E as crianças observando, e eles viam crianças descalças, crianças ali sem estudar. Então, eles começaram ali a ver aquele movimento. E ela sentiu de Deus que o templo, o espaço da igreja, poderia ser um espaço para um desenvolvimento social e educativo, mas com foco missionário. Então, o que acontece? No dia dessa distribuição de folheto, uma daquelas crianças recebeu esse folheto do casal Stuart, e eles falaram assim, mas a sua igreja só dá papel que a gente não sabe nada? Porque eles não sabiam ler. Então, o que acontece? A missionária e o missionário entenderam a estratégia e começaram, então, em São Paulo, esse projeto, alcançando crianças para Jesus. Mas não é um projeto, irmãos, como outros, é um projeto com foco extremamente missionário.
Nós tratamos de cuidar das crianças. A ideia realmente é um pré-escolar, por isso PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Nós alcançamos crianças de 4, 5 anos e hoje tem crescido tanto que algumas das igrejas, elas têm se tornado também a parte dela como escola. E aí tem sido as melhores escolas e os pais que têm a confiança na igreja de deixar suas crianças pequenininhas continuam. E o mais lindo desse projeto é que, além de cuidar das crianças de maneira integral, porque nós temos um lanche, nós temos um enfoque todo ele missionário e cristão. Nós ensinamos as crianças a orar, nós ensinamos as crianças a louvar, nós ensinamos as crianças a palavra de Deus. E sabe o que acontece? As crianças se convertem e elas se transformam em pequenos missionários. Camila, leva Jesus para casas delas, elas levam o Senhor Jesus. E aí o que acontece? O pai e a mãe começam a ver aquela criança transformada. Olha, para que vocês tenham uma ideia, eu já recebi mães que chegaram para mim com uma criança de 3 anos e um de 4, e eu não sei mais o que fazer com esses meninos. E eu falei, deixa comigo que Jesus sabe o que fazer. E foi mudado a vida desses pequenos. E a vida da família também. Então, as crianças se convertem, elas chegam na PEP, antes de comer o seu lanche, a gente tem que primeiro que orar. Antes de começar o encontro, a aula, nós temos um devocional, uma roda de conversa com Deus. E as crianças começam a ouvir de Jesus. E elas vão levando o louvor. É como se nós ensinássemos aqui, eu vou pensar numa música aqui em português. Pronto, eu não sei se vocês conhecem, mas a música diz o seguinte: Oba, Jesus me ama. A criança aprendeu isso. Chega em casa e canta isso. Oba, Jesus me ama. Gente, isso impacta, isso transforma a vida. Chega na hora do almoço, aquela criança diz, mamãe, papai, não vamos comer não, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. O pai e a mãe que nunca oraram, ou que só algumas vezes rezaram algumas coisas, eu não sei o que fazer. E aí a criança disse, não se preocupe, eu já aprendi na minha escola como é que a gente fala com Deus. Hoje eu vou ensinar vocês, mas amanhã você já tem que fazer sozinho. E sabe, irmãos, esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, faz com que aqueles pais comecem a despertar de que existe um Deus todo-poderoso. Um Deus que está agindo. E aquela criança ensina os pais a orar. E aí alguns pais muito resistentes, porque eles dizem o seguinte, a criança está na igreja, ela não está na igreja, ela está no pré-escolar, que funciona no tempo da igreja. A gente não tem problema. Mas todas as programações, nós temos reuniões, tudo na igreja. E quem está lá na igreja para falar nas reuniões? O pastor, os irmãos da igreja, a missionária educadora. O professor que está ensinando a criança, ele é um missionário educador. Nós temos um dia que aquelas aulas não vão acontecer porque aquele missionário educador vai visitar as crianças, vai visitar as famílias. Olha, irmãos, de verdade, na minha época de escola, que não faz tanto tempo, mas já faz algum tanto, quando algum professor chamava a mamãe ou o papai para conversar, era um problema que tinha acontecido na escola. E nós não, nós vamos levar Jesus. E quando nós chegamos naquela casa, nós vemos a realidade daquela casa, e nós temos oportunidade, fazemos estudos bíblicos, se temos oportunidade, começamos perguntando assim, você tem alguma coisa que gostaria de pedir a Deus? Algum motivo de oração? E você não imagina, mas a lista é grande, porque todo mundo precisa de oração, todo mundo quer oração. Então nós começamos esse trabalho, e o que acontece? Criança se converteu no PEP, ela ora por suas famílias, ela leva Jesus à sua casa, e sabe, queridos, por uma criança, vem a mãe, o pai, o tio, o avô, a avó, os vizinhos, os amigos, para ver a criança na igreja. Então, nós temos eventos que a criança vai louvar, que vai apresentar, vai recitar os salmos e vai atrair a comunidade. E aquela comunidade, quando está conosco, vai ouvir de Jesus e vão ver a transformação de Jesus. E é incrível como o Senhor tem feito, atuado através desse projeto. Através desse projeto, lá no Peru, a gente revitalizou a igreja. Lá no Paraguai, uma igreja que já estava fadada a morrer, a gente revitalizou, e uma escola que não estava quase, era o último ano da escola, a escola hoje é mais forte do que nunca, se transformou na melhor escola da cidade. A Igreja Batista ficou conhecida como a melhor escola e como a melhor igreja que cuida das famílias. Essa semana, irmãos, uma criança que eu fui a professora, porque no projeto eu já tive a oportunidade de caminhar em tudo, mas lá no Paraguai eu estava dentro de sala de aula, assim como no Peru. E uma das minhas crianças de 4 anos mandou uma foto para mim, me emocionou, ela me encontrou, e quando ela me encontrou, ela mandou minha foto,
prof, você lembra de mim? Eu falei, amor, se você colocar o seu nome, eu vou lembrar, porque nem tinha imagem, nem tinha nome. Quando ela botou o nome, eu lembrei da minha garotinha de 4 anos, a Mili Milagros. Ela hoje está uma linda jovem de 15 anos, conheceu do amor de Deus no Paraguai. E lá no Paraguai, nosso ministério foi muito profundo nisso. Nós trabalhamos investindo muito na vida de crianças. Nós tínhamos crianças que no momento de oração elas pediam, orem porque o meu pai está doente, porque meu pai está desempregado, porque na minha casa tem problema de relacionamento, meu pai está brigando com minha mãe. E nós orávamos. E sabe o que acontecia, meus irmãos? Deus agia, Deus unia a família, Deus abria porta de emprego, Deus estava curando. Eu trago um testemunho de Jesus. Jesus, um garotinho de 3 anos, foi meu aluno lá dentro do pequeno espaço da igreja, ali no Paraguai. E Jesus um dia ficou com muita febre, uma febre que levou ele à convulsão. E antes dele convulsionar, ele estava com tanta febre, a mãe dele se desesperou de uma maneira tremenda, era o seu primeiro filho, ela não sabia o que fazer, estava com poucos recursos, não tinha como chegar nem no hospital público. E ela estava desesperada, já chorando. Quando o Jesus viu a mãe dele chorar, mesmo vermelhinho, com muita febre, ele passou a mão aqui no ombro da mãe dele e disse, mamãe, não chore não, mamãe, você não precisa ficar assim, porque Jesus está cuidando de mim. A mãe disse que naquele momento as lágrimas rolaram ainda mais, porque a fé do filho dela era maior do que a fé dela. E depois, quando ele disse isso, alguém tocou na porta, fazendo recurso para levar ela para o hospital. Quando ela chegou no hospital, ele ficou bem, graças a Deus ficou tudo tranquilo. E quando ele terminou de ficar bem, ele disse para ela, viu, mamãe, Jesus estava cuidando de mim, estava cuidando do seu coração, porque Jesus nos ama. Isso era um garotinho de 3 anos, meus irmãos. E aonde Jesus, esse pequeno criança, aprendeu de Jesus? No PEP. Você imagina a influência do amor de Deus através dessas crianças? E nós temos resultado. Nós já temos hoje, o irmão que terminou a formatura dele agora, concluiu no sul do Brasil, em Curitiba. Ele entrou no PEP lá do Paraguai com uma criança e ele falava para o pastor, pastor, quando eu crescer, o pastor bem grande, missionário, dizia, pastor, quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. E o pastor dizia, mas como que você quer ser como eu? O que você quer fazer? Não, eu quero cuidar das pessoas e dar muito amor, como o senhor faz aqui com a gente. E aí o pastor pensou, que coisa linda, se emocionou, mas disse, mas ele vai esquecer, porque ele é só uma criança. Mas o pastor continuou investindo, continuou trabalhando com ele, cuidando da vida dele, pastoreando a família dele, e ele continuou indo na escola dominical, porque é um outro requisito, participar da escola bíblica dominical. As crianças querem estar na escola todos os dias, irmãos. Então, domingo eles querem ir também. Às vezes nós temos programa até no sábado, porque a criança dizia para o pai e para a mãe, eu quero ir para a minha escola, lá eu sou feliz. Então, nós estávamos com essas crianças e investimos na vida dele. Nessa comunidade, os missionários investiram na vida de Marquinhos. E Marquinhos cresceu. Quando Marquinhos estava adolescente, ele chegou ao pastor e disse, pastor, eu ainda me lembro que quando eu era criança, eu falei que quando eu crescesse eu queria ser que nem o senhor. O senhor pode me ajudar a eu ser que nem o senhor? E o pastor disse, claro, e Deus vai te abençoar. Então, conseguimos uma beca, né, de estudos para ele estudar aqui no seminário no Brasil, em Curitiba, e ele terminou esse ano o seu curso de teologia para servir ao Senhor na sua nação, ou para onde Deus o mandar. Então, irmãos, demora, tá? Não é lançar semente e é cuidar, mas Deus faz coisas maravilhosas. Agora, na Nicarágua. Na Nicarágua, nós somos para treinar missionários. Então, nós não ficamos especificamente dentro de sala de aula, tanto a missionária Regiane como eu, trabalhamos aí, a missionária Regiane, ela é pedagoga, e nós trabalhamos ajudando as professoras a como lidar com comportamentos difíceis, como ensinar as crianças, como amar as crianças. Irmãos, o amor transforma. Uma criança, ela vai aprender muito mais dos teus atos do que do que tu falas. Mas ele está te copiando, ele está vendo o que você está fazendo. E a criança, ela é uma esponjinha, ela está sugando. E aquilo que você prometeu, você deve cumprir. Porque a fé da criança é muito crédula, é muito sincera. Então, nós tivemos a oportunidade de ver nos PEPs lá da Nicarágua, pequenos missionários que conheceram Jesus, se converteram, oraram por suas famílias, seus pais se batizaram, vieram à igreja,
Outros, os pais não só se batizaram, não só vinham à igreja, mas estavam em contexto de violência doméstica, de alcoolismo, de desemprego, e Jesus transformou essa realidade. Os pais de Abigail, sabe o que aconteceu mais? Quando eles se converteram a Jesus, Deus abriu portas de emprego, Deus restaurou família, e eles começaram um pequeno grupo multiplicador na casa deles, alcançando agora a mãe da esposa, a sogra, alcançando os vizinhos, os tios, e foi se multiplicando. E a igreja do Senhor crescendo, meus irmãos, Deus acrescentando vidas. Então, nós tivemos a oportunidade, através do PEP, de plantar novas igrejas, revitalizar igrejas. Nós começamos com o projeto PEP, Amiguinhos de Jesus, lá na Igreja Batista em Monte dos Olivos, que impactou a comunidade. Atualmente, Nicarágua conta com 21 unidades, atendendo a mais de 500 crianças, com 39 missionários educadores, com uma coordenadora nacional, e hoje a gente dá suporte, porque nós estamos à distância. Atualmente, o que eu tenho trabalhado mais no PEP nesses dias, tem sido entrados materiais, estão produzindo módulos, para que tenhamos estrutura desse material no idioma inglês, espanhol, francês, para que os missionários educadores comecem a ser mais formados. E o nosso projeto agora, desde o Brasil, porque o PEP tem a categoria PEP Brasil e PEP Internacional. A nível internacional, está dentro da Junta de Missões Mundiais, que está em 3 continentes. Nós estamos no continente africano, no continente americano e no asiático. Irmãos, tem países fechados, mas que já tem PEP. Filhos de muçulmanos se convertendo a Jesus. Isso é o poder de Deus. Isso é Deus que está fazendo. E a nossa missão é amar. A nossa missão é cuidar. Mas ainda existem países que nós não conseguimos entrar, que nós estamos nesse desafio, querendo começar, como alguns países latinos de fala inglesa, como alguns outros países, por exemplo, no contexto da América Central, nós estamos tentando para entrar na Costa Rica, que é um país que nós estamos aí já vendo contatos aí. Mas, irmãos, Deus está fazendo algo extraordinário. Vida sendo transformada. Anos passado, eu estava como a preletora, a tradutora, num grande congresso internacional com todos os missionários educadores, com pastores, com líderes, e vocês não sabem a festa. Quando juntou todo esse povo, ouvindo do poder de Deus, criança louvando, contando o testemunho do poder de Deus, Deus fazendo algo incrível, levantando missionários para trabalhar com as crianças, porque às vezes não há uma visão da evangelização com os pequenos. Existem muitas pessoas que pensam que criança dá trabalho. E criança não dá dízimo, então não vai investir nas crianças, mas está errado, esse pensamento não é dos céus. Nós temos que amar as crianças, porque Jesus amou os pequeninos. No final do nosso congresso ano passado, o povo africano deixou uma mensagem muito profunda para nós. Ele congresso lá online, assim como nós estamos, reuniu um grupo, assim, salas online, e eles haviam combinado entre eles, e eles começaram a cantar e a louvar a Deus e dizer o seguinte, dando tchau, agradecendo a Deus por esse tempo de congresso, mas dizendo uma mensagem para todo mundo, nunca se esqueçam de Deus, porque Deus está cuidando de todo mundo, Deus está cuidando de você. Então, queridos, a estratégia é bênção, e veio para abençoar vidas, e nós precisamos orar. Eu quero convidar você a participar desse projeto, não fique de fora. Com R$20 por mês, nós podemos alimentar crianças ao redor do mundo. Então, se envolva no projeto PEP, faça parte desse projeto. E se Deus está te chamando para ser uma missionária entre as crianças, ó, Camila, fica a dica aí para você, hein? Guarda teu coração diante do Senhor, deixa Deus te usar, porque eu vou te falar, nós precisamos cuidar dos pequeninos que Jesus ama. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É verdade. Muito edificante seu testemunho. Eu me emocionei várias vezes aqui, principalmente com a história do Jesus. Tiago, é com você, eu acho, né? É isso mesmo. Isso. Certo. Agora a gente vai chegando ao fim, né? Eu não sei se ainda tem tempo. Tem tempo, a gente vai até as 10 hoje, né, Maurício? Pode esticar. Pelas mãos do Maurício.
Então, nesse momento, a gente vai abrir as perguntas para os irmãos. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o que a irmã falou. Eu O tenho. Roberto já está aqui querendo perguntar. Eu tenho uma Seja pergunta pastor. aqui. Boa noite, missionário. Meu nome é Roberto, sou pastor. Boa noite. E a minha área de atuação há 13 anos tem sido na área de liderança. Sou pastor batista há 22 anos, mas trabalho com outras denominações. A gente já trabalha com várias igrejas, Assembleia de Deus, a Presbiteriana e várias igrejas. E por 2 vezes esta noite a irmã mencionou a minha área de atuação, né? Então, onde está a nossa paixão, o fogo acende mais. Eu acredito que a Camila, quando você estava falando de criança, o coração dela estava queimando, porque é a paixão dela, né? Minha paixão é liderança. E por 2 vezes a irmã mencionou aí a questão de capacitação de liderança no Chile, que a irmã participou, né? E também falou sobre os líderes formados no seminário. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais são os maiores obstáculos que a irmã enfrentou no desenvolvimento de líderes em uma cultura e um contexto diferente? Quais foram as grandes lutas? Porque, assim, a minha realidade no Brasil é outra, a minha cultura. Eu já tenho trabalhado com líderes nos Estados Unidos, morei 3 anos lá, e é uma outra cultura também. Mas como é que é nessa cultura latino-americana desenvolver líderes? Boa pergunta, irmão. Todas as perguntas estão sendo muito boas. Não estou nem deixando pergunta para responder o pastor nem a Lara, mas fiquem fortes. Olha, essa pergunta é ótima, né? Nós temos desenvolvido esse tempo de capacitação, de treinamento de líderes. Foi assim, na verdade, nós fomos as missionárias pioneiras dos batistas brasileiros, chegamos a Nicarágua. Nunca havia estado lá, morando, vivendo com os nacionais brasileiros, e nós somos as primeiras. E o nosso enfoque era trabalhar com líderes, desenvolver liderança, ou seja, multiplicar o nosso DNA, aquela comunidade ela consiga avançar, consiga multiplicar-se. Nós temos compreendido isso na visão bíblica, né, da carta do 2 Paulo Timóteo 2:2, a importância da gente passar a visão, né, mesmo em Êxodo também, em Números, quando fala Moisés ali, transmitir essa visão, capacitar líderes, porque nós sabemos que sozinhos somos poucos, mas se a gente conseguir multiplicar, é muito importante. Quando nós falamos em contexto americano, América Latina, nós temos, assim, um grande desafio. O idioma, né, a fala. Hoje, com a graça de Deus, Deus tem dado para nós a alegria de termos esse dom do idioma, né, de ter essa habilidade hoje, depois de bastante tempo ali, também ministrando a eles. Existem os desafios, né, transculturais dentro daquela cultura, por exemplo, os idiomas indígenas, né? No Paraguai nós temos um segundo grande idioma, que é o idioma do coração, o Guarani, né? Então, se ele puder falar o Guarani é um grande desafio. Por exemplo, dizer Deus te abençoe em português, Deus te bendiga em espanhol, e em Guarani, Nhandejara Tanderovassá. Olha como é bem difícil, né? Quando nós estávamos no Peru, nós tínhamos também o idioma quechua, que aí também estava esse desafio. Nós temos, então, no Chile, também nós temos a Aymara's, nós temos o idioma ali que perdura. Então, nós temos essa questão do idioma. Mas um outro desafio também muito forte na América condiz com o fato de nós sermos mulheres, né? Então, tem aquela barreira cultural para algumas questões de que mulheres só podem ensinar mulheres, não estão ali preparadas para ensinar os homens. Mas, com a graça de Deus, a nossa oração sempre foi: Senhor, se é o Senhor que está nos chamando, se é o Senhor que está abrindo todas as coisas. Então, nós fazemos a oração de Deus nos dar graça, que possamos cair na graça daqueles irmãos, e com muita humildade, com muita sinceridade, com muita paz no coração, queremos fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que aquele que treina o líder, mais que nunca, ele é um servo. Jesus nos deixou essa temática, né? essa essência de servo, de servir. E nós tivemos um grande desafio na Nicarágua, porque havia uma perseguição velada, mas nada declarado ao mundo. E o que acontece ali? Que eles não queriam missionários estrangeiros. Na nossa chegada, em 16 de agosto de 2016, estava entrando em vigor o decreto do presidente de que era proibida a entrada de missionários estrangeiros.
Para a glória de Deus, a gente não sabia, né? Mas Jesus sabia tudo e abriu porta e a gente entrou mesmo assim. E o Senhor nos deu graça. E o outro desafio é que nós não poderíamos dizer que éramos missionários. E nós aprendemos muito nessa experiência que quando a gente não pode dizer quem nós somos, nós vivemos o que somos. E as pessoas vão ver Jesus. E nós estamos indo para trabalhar especificamente no Seminário Teológico Batista de Nicarágua. Um seminário já há mais de 75 anos, uma instituição teológica séria, que atende naquele país não só os batistas, mas a todos os vocacionados ali. Então, Deus foi abrindo portas. E nós começamos, então, a ministrar pelas extensões, existiam 11 extensões pelo país, e também no próprio seminário. Então, o que acontece? Deus aí estava, como eu havia falado no princípio, Deus havia aberto uma porta para mim de uma maestria, né, nos Estados Unidos, na área de teologia e missões. Então, quando eu chego lá, né, mesmo sendo mulher, a gente aqui precisa de maestro, a gente não tem ninguém com esse nível, ninguém nesse grau aí que essa irmã está chegando. Então, Deus foi abrindo portas. Nós temos o carisma, né, a alegria do povo brasileiro, e eles também são muito carismáticos. Então, isso foi uma outra porta aberta. Nós começamos treinando os professores do PEP, começamos treinando nas instituições, depois começamos treinando os professores do seminário, depois Deus foi nos guiando, e pouco a pouco nós estamos trabalhando. Realizamos o primeiro congresso missionário evangelístico naquele país, contamos com o apoio de alguns pastores aqui do Brasil, trabalhamos com o contexto da igreja multiplicadora, do desafio de levar Jesus para todas as comunidades. Eu, particularmente, viajei muito, conhecendo as realidades do país, e falei muito, dei muito treinamento, e a alegria que nós tivemos nesse desafio foi que Deus nos deu tanta graça, que eu acredito que eles até esqueceram que a gente era mulher, porque nós viajamos com ele para todos os lados. Fizemos um trabalho de ministração, e a convenção reuniu alguns pastores que eram professores, líderes, e nos convidaram para estar no grupo. E nós em oração, tá? Fazendo aquela oração de Senhor, é o Senhor que está conduzindo. E aí nós participamos desses eventos por todo o país, conhecendo as igrejas e também ministrando a vida das igrejas. Tivemos a oportunidade de ministrar as mulheres no grande congresso da União Feminina. Tivemos a oportunidade de realizar o primeiro congresso de educação cristã do país, irmãos. Isso foi tudo para a glória de Deus. Você imagina o que o Senhor estava fazendo. Mas não parou por aí. Ainda hoje a gente continua mantendo esse contato, enviando materiais, apoiando, entendido, né? Que as barreiras, elas devem ser derrubadas no nome de Jesus. E que nós estamos em Cristo. Cristo nos coloca em posições estratégicas, onde Ele tem para nós. Então, a gente não precisa brigar por lugar, não precisa impor-se, mas sim precisamos orar e pedir a Deus sabedoria. E sabe que nós amamos muito? Senhor, nos coloca as pessoas que o Senhor já está trabalhando. Então, nós começamos a ficar com aquele olhar, a gente fala em espanhol, aquela mirada, né? Aquele olhar de ver pessoas, líderes que estavam servindo, líderes que estavam envolvidos, líderes que estavam apaixonados pelo Senhor, porque esses líderes estavam com o coração aberto. Já alguns outros que estavam, talvez, em algumas picuinhas ou desavenças entre eles, aí a gente só orava, porque não ia jantar ali, naquele momento. Mas o que nós realizamos no país, isso a nível de país, é algo interessante, foi o MIT, que é o Minuto que Impacta e Transforma. Nós organizamos, nós entendemos que nós já estávamos orando, mas nós precisamos envolver todo aquele povo em oração. Então, nós organizamos uma campanha de oração, um mês de oração especificamente, por 1 minuto, todo dia, meio-dia, 1 minuto, nós desafiamos todos os líderes, os pastores, aqueles que estavam envolvidos, a parar 1 minuto e interceder pela nação. Queridos, Deus começou a mover algo tremendo do poder de Deus, porque eles começaram a ver que nós estávamos ali, porque era a vontade de Deus. E Deus estava conduzindo. É tanto que essa semana, eu recebendo os desafios do país, que eles estão ali com alguns desafios, ele fala, o presidente da convenção, missionárias,
Você não quer voltar agora para nos ajudar? Eu falei, agora não dá não, estou aqui online, mas no tempo de Deus. Então, eu acredito que como servos do Senhor, nós temos que estar com o coração disposto a Deus, de servir aonde Deus nos enviar. A liderança, ela é de Deus, e ela é a liderança servil. A gente líder é aquele que serve, aquele que caminha junto. Então, a gente entendeu que muitas aquelas pessoas estavam vendo em nós, o nosso viver estava impactando a vida daquelas pessoas. E nós louvamos a Deus, nós não estamos lá nesse tempo, mas o trabalho continua. E sabe, queridos, a obra é do Pai. O Pai está agindo e nós somos simplesmente servos, dizendo, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos no teu reino, né? Faz a tua vontade. E hoje nós estamos trabalhando na tradução de materiais, e estamos à disposição para servir onde o Senhor quer nos usar. Então, irmão, a barreira da sexualidade de ser homem ou mulher, Deus cai por terra, Deus cumpre a vontade dele, mas a dependência dele deve ser sempre muito real. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Mais alguém, gente? Essa é a hora de aproveitar a missionária. A gente já são 9 horas, mas acho que o pastor deixa a gente ficar mais um tempo, não é, pastor? Eu tenho um convite para o pastor, irmã Nália. Vamos mandar o pastor, né, quando passar essa pandemia, visitar Nicarágua. Irmão Roberto também aí, viu? Lá tem na Líderes, olha aí. Eu só vou se Deus me matar ganhar o meu avião. Nós vamos como igreja, irmã. Ô, Eita, glória! homem de fé. Eu gosto desse homem porque ele tem fé. Bora lá, irmãos. Quem mais quer fazer pergunta? Irmão Assis? Eu queria fazer uma pergunta. Maurício, vai lá. Na verdade serão duas, né? Quando a Lari falou que ia ser uma missionária da Nicarágua, na mesma hora eu fui pesquisar, rapaz, onde é que fica a Nicarágua? Eu gosto muito de olhar assim o mapa dos países, né? E eu não lembrava realmente onde é que ficava a Nicarágua, né? E numa breve pesquisa aqui, eu tô até com o mapa aberto aqui, eu percebi que tem muitos vulcões, né? Na região. Minha primeira pergunta seria em relação a isso. Tem algum vulcão ativo lá e se você já passou por alguma situação, né, de terror? Eu sei que tem muito furacão, você falou, né? Furacão, terremotos, né? E se alguma vez algum vulcão, né, ficou ativo, né? E a segunda pergunta, eu acho que será uma pergunta com o nosso irmão Biratã, que não está aqui no Meet, mas com certeza está nos assistindo. Ele disse que não gostaria de ser missionário para ir nos presídios, né? Ou não gostaria de ser missionário na Arábia, enfim, onde é mais perigoso, né, para o cristão. Eu queria saber se você passou por alguma situação desse confronto, né, ou de alguma situação que você teve bastante medo de ir até o local. E, enfim, uma experiência dessa seria interessante a gente saber. Joia, pergunta muito boa. Olha só, quero começar a sua resposta dizendo uma coisa. O medo faz parte da nossa vida, tá certo? Ele até certo ponto ele é protetor. Coragem não é ausência de medo, tá bom? Mas coragem eu tenho aprendido na caminhada missionária, que é a certeza do Deus que nós amamos e servimos conosco todos os dias. Que diz, não temas porque eu estou contigo. O medo só não deve fazer parte da nossa vida quando ele nos paralisa. E aí o que acontece? Em Nicarágua é um país marcado por muitos desastres naturais, coisas que nós não temos aqui no nosso país. Apesar de eu já viver algum tempo em alguns países latinos, Nicarágua é considerada, nós temos o cinturão de fogo. Isso não é nada mais, nada menos, não é nada bonitinho não, irmãos. É os vulcões ativos, tá bom? Existe uma cordilheira de vulcões ativos. Até um dos vulcões lá é ponto turístico. Mas você não consegue passar muito tempo lá não, porque depois de 5 minutos, aquele cheiro de enxofre começa a te fazer passar mal. Mas eu tive nesse vulcão, né? Porque é ponto turístico, eu tinha que conhecer. E aí, o que acontece nesse desafio aí desses vulcões? É você estar preparado. A gente tem que ter toda uma condição de saber que desastres naturais, eles podem acontecer e alguns são imprevisíveis, tá? Então, nós conhecemos a região, nós sabemos a situação dos vulcões, os vulcões que estavam ativos, que estavam adormecidos, tá? Os vulcões que tinham atividades vulcânicas diárias,
Como eu falei para você, tem aqueles vulcões que vão soltar a cinza, e aquela cinza ela é muito poluidora, ela vai cobrir tudo com aquela poeira fina, aquilo faz mal, dá alergia, traz complicações. Então, a gente tem que estar sempre preparado e tomar cuidado com isso. Mas dizer para vocês, missionário, você vive comodamente, você é feliz com os vulcões? Irmãos, eu peço a graça de Deus. E peço sempre que o Senhor me livre, que o Senhor me guarde, né? Então, o que aconteceu? Na nossa recém-chegada no país, mesmo sabendo de algumas situações, houve um tremor de terra, e nós estávamos ali bem pertinho do prédio da ONU, e aí soou aquele alarme gritante de que parece que o mundo está se acabando, e todo mundo saiu correndo, e você fica vendo ali, Senhor, o que está acontecendo? Porque perde total estabilidade. Nós sabemos que diante de situações assim, você tem que estar preparado, você tem que largar tudo mesmo e correr pela vida, sair. Não pode ficar embaixo de estruturas que vão te ocasionar situações todo o tempo. Mas às vezes se você está na estrada, se você está no carro, você nem sente, porque às vezes faz parte daquele movimento ali do dia, só se for mais forte. E quando acontece também, muda o clima, coisas vão suceder. Nós tivemos uma grande ameaça de um furacão chegando, um tornado, um ciclone, logo na nossa chegada também, passando por Nicarágua, ali de julho, setembro, novembro. É o período desses furacões, vindo com uma velocidade tremenda, mais de 300 quilômetros por hora, na verdade, vindo dos Estados Unidos para detonar ali aquela zona. E eu passar justamente por Manágua, que é a capital de Nicarágua, onde nós estávamos. Nicarágua, se você viu aí no mapa, ela é banhada por muitas águas, por isso o nome Nicarágua, muitos oceanos. O Oceano Atlântico está numa costa e o Oceano Pacífico está do outro. Eles dizem uma frase, nós somos nicaragüenses pela graça de Deus. É graça, porque qualquer instante ali, depois de um furacão desse, vem um terremoto ou vem um maremoto e destrói tudo, certo? Então não está destruído pela graça de Deus, Deus mesmo. Só que eles falam da boca para fora, mas eles não temem verdadeiramente o Senhor, porque não praticam, né, aquilo que eles falam. O coração deles, às vezes, está longe do Senhor. Mas o que acontece? Quando houve essa ameaça, eu lembro, nós não dormimos à noite, porque ia passar em Manágua e ia atingir a gente. E nós clamávamos a Deus. Nós passamos uma noite de clamor, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos livra, Senhor, nos guarda. Quem está lá, vivendo, tem uma intensidade maior de quem está aqui. Às vezes que vê só uma imagem, uma notícia pouca no jornal, né? E nós clamamos a noite toda. Quando chegou pela manhã, nós louvamos a Deus, porque esse ciclone veio, mas o Senhor reduziu a velocidade e a categoria. Ele vinha numa velocidade, numa categoria. O ciclone baixou a categoria, passou na categoria 2, passou numa velocidade bem menor, tocou no solo, não fez aquele estrago todo que estávamos pensando que ia esperar. Aonde nós estávamos bem seguras. Houve o temor, mas não caiu nada sobre nós, graças a Deus. Deus nos guardou. Depois disso, soou o alarme, o toque de alerta no país do maremoto, que era, então, a consequência, porque quando acontecem essas situações, o mar se retira. E quando o mar regressa, ele vai voltar com tudo e é a sensação do maremoto. Alguns barcos foram arrastados, embarcações grandes, e foi, então, uma situação de temor. Mas nós estávamos orando e nós clamávamos muito a Deus, nós pedimos a Deus misericórdia pelas nossas vidas, mas por aquelas pessoas que não conheciam a Jesus e precisavam conhecer Jesus. E o nosso Deus, que é o dono do universo, que controla a natureza, ele controlou aquele maremoto e não houve aquele maremoto. Se desfez no meio do mar. Então, Deus, em sua graça, em sua misericórdia, nos guardou e nos guarda e cuida daquele povo, porque vem muitas chuvas depois desse ciclone e havia muito desabamento de lugares, havia muitas casas destruídas, o povo é muito simples, a situação social é muito carente no país, então tudo isso já gera muitas mazelas em demasia, demasiado rápido as coisas acontecem ali no país. Então, essa é uma situação que pode provocar certa tensão e certo medo, mas nós começamos a conhecer onde que estavam os vulcões, a inatividade deles, né, o que produzia, o que não fazia, o que podia acontecer, né, e alguns irmãos até brincavam conosco, diziam assim, não, irmãos, esse tremor agora foi de bem-vindos para vocês, as boas-vindas para vocês ficarem felizes.
Mas, assim, e quando a gente tinha essa situação, né, a gente já perguntava para eles, vocês não têm medo? Aí eles falavam, não, a gente já está acostumado, a gente fica tranquilo. Mas houve terremotos que destruiu muita coisa. Destruiu a cidade. Então, eles ficavam sempre na eminência de que algo pudesse acontecer. E a gente tem um kit de sobrevivência. Né? No Peru, a gente tinha muito também esse kit de sobrevivência, que é, a gente tem que ter uma bolsa com documentos e com coisas básicas, uma garrafa de água, alguma comida enlatada, um radinho, uma pilhas, né? Lanterna, fósforo, porque se acontecer isso, a gente tem que sair dali, não vai ficar naquele lugar, vai para a rua, onde está livre, não vai cair nada, você está mais livre, né, nessas questões, e vai pedir que o Senhor tenha misericórdia e mude aquilo ali. Momentos, então, de tensão. O que é que nos deixou triste, o que é que foi difícil? É que da América você não escuta muito hoje de perseguição, tá? A gente escuta muito de que a América é tranquila, vai ter perseguição lá na Síria, lá no Afeganistão, né? Países perseguidos, mas aqui não. Só que não é bem assim. O Peru, nós tivemos no histórico da história, nós temos o Sendeiro Luminoso, a história do Sendeiro Luminoso, que destruiu muitas igrejas, que prejudicou a obra do Senhor. Na Colômbia, nós temos a história do movimento das Farc, né? Que toda aquela questão. E na Nicarágua, o que acontece? Qual é a história que nós temos? Nós temos uma história bem complexa de comunismo, nós temos uma história também. Nicarágua, se você vê pelo mapa, ela é uma rota que sai de Honduras e vai subindo ali, ou seja, quem quer ir para os Estados Unidos faz essa rota. É uma rota de tráfico humano de uma certa forma também, rota de drogas também, né? E existe toda uma questão que aquele país, como eu falei para vocês, não queriam receber missionários estrangeiros, que os estrangeiros iam mudar a cabeça do povo, né? E, na verdade, não é isso. A gente vai ensinar a palavra de Deus. Então, nós não podíamos dizer que eram missionários a um primeiro momento, e nós sentimos que éramos vigiados, ou seja, como que a polícia estava monitorando as nossas ações. Mas nem por isso a gente deixou de fazer o trabalho do Senhor, a gente continuou fazendo, mas foi muito difícil conseguir visto para ficar no país. Né, conseguir alugar uma casa, mas tudo isso com experiência de oração. Deus nos deu, olha, nós pedimos, Senhor, nós queremos uma casa num lugar mais fresco, Manágua é muito quente, é como um buraco, e a água ao redor, em vez de ficar fresco, o país fica quente. E aí o que acontece? Deus nos deu uma casa no Monte Tabor, que é já começando a sair um pouco de Manágua, mas ainda na Grande Manágua, e nessa casa Deus nos deu uma pessoa para nos alugar essa casa, uma pessoa que não era cristã, mas uma pessoa que tinha sido, um tempo atrás, exilado para os Estados Unidos, perdeu tudo nas guerras do país, ele disse, lá nos Estados Unidos cuidaram de mim, e eu sei o que é ser estrangeiro, então eu quero ajudar vocês. E aquilo foi resposta de oração. Foi Deus fazendo aquele elo do bem, aquilo que fizeram comigo, eu quero fazer com outros. Nós não dissemos, nós não podíamos dizer que éramos missionários, nós falamos da nossa profissão, e aí ele falou, olha, eu tenho que alugar por um valor X, nós não tínhamos aquele valor, não falou, a gente só pode por esse valor Y, e aí então ele, não, então eu vou aceitar, e ele disse, mas tem uma outra coisa, que era que nós estávamos orando, né? Nós queríamos um lugar seguro e um lugar que tivesse móveis. Aí ele falou assim, tem uma outra coisa, o meu apartamento está todo amobiliado, tem todos os móveis lá, e a gente, ó, feliz da vida, dizendo assim, Deus seja louvado, porque Deus estava respondendo a nossa oração, nos dando esse lugar seguro, nos dando esse lugar com os móveis, nos dando esse lugar no lugar mais fresco para a gente. Então, quando nós precisamos sair, por questão de visto, a gente saía para Costa Rica. Então, a nossa saída, depois dos 90 dias, a gente fazia o transporte, e aí os nacionais nos falavam, é muito tranquilo, vocês vão e passam a Costa Rica, passam as 3 horas lá na fronteira e voltam. E nós estávamos com agenda, muitos treinamentos, muitas viagens marcadas, e cansados com tudo isso. Então, não, vamos fazer uma viagem tranquila e rápida. Uma noite anterior daquele dia, a coordenadora dos projetos passou na nossa casa e veio orar conosco, a irmã Lisete. E ela veio orar e disse assim, eu sinto de Deus que eu preciso orar por vocês. E vim trazer um recado para vocês. Não demorem muito em Costa Rica, não. Venha que a gente tem tanta coisa aqui para fazer. E então, orou conosco. Ela sabia que nós íamos fazer a travessia no outro dia. Mas no outro dia, quando nós saímos para cruzar a fronteira, o nosso coração estava tão inquieto, mas tão inquieto, que a chave da nossa casa a gente resolveu não levar, deixar com alguém aqui. E aí a gente não ia, levava bagagem, não levava muita coisa, mas era uma bolsa e o passaporte.
nós não íamos passar muito tempo. Quando a gente está saindo da fronteira de Nicarágua, um dos policiais perguntou o seguinte, eu acho interessante isso, porque até hoje eu nunca entendi essa pergunta. A pergunta era assim, ei, por que você é de Fortaleza? Eu falei, bom, Fortaleza no Brasil, já vi meu passaporte, e eu sou de Fortaleza porque eu nasci lá. E ele perguntou, mas e por que você nasceu lá? Aí eu tive que ter muita educação e cautela para dizer que a minha mãe mora aqui e tal e tal. E fui bem, né? Porque a gente tem que respeitar a autoridade. Mas ele carimbou a nossa saída e aquilo ficou na minha cabeça. Por que ele perguntou isso? Muito bem, passamos, cruzamos 3 horas. Quando a gente volta, entrar novamente ao país, já nos levam para uma sala cheia de policiais e já começa um momento de pressão e de dizer que não nos queriam no país e falaram o seguinte, se vocês forem religiosos, nós vamos deportar vocês agora. Até aí tudo bem, irmão, porque eu não sou religiosa, eu sou crente em Jesus. E aí eu falei, tudo bem, tranquilo. E aí começou mais tensão, quem vocês são, quem vocês são, quem vocês são, e a gente começou, então a missionária que estava comigo, ela ficou muito nervosa, e ela começou a louvar a Deus, e o louvor dela era só como se fosse assoviano, né? E quando ela começou a louvar, eu conheci o louvor, e eu comecei a ficar preocupada, Deus, que essa mulher não conhece, porque se ela conhecer, ela já sabe quem nós somos agora, mas... E aquilo foi acalmando o coração dela, e como eu me identifiquei como psicóloga também, as perguntas vieram muito sobre mim, e eram as mesmas perguntas quase todo o tempo, como para ver se havia alguma coisa diferente naquelas perguntas. Na época que isso aconteceu conosco, o nosso governo aqui do Brasil era o mesmo governo que apoiava lá. E aí o que acontece é que aquela mulher, uma oficial lá, ela disse o seguinte, nós vamos deportar vocês. Quando ela falou isso, meu coração entristeceu muitíssimo, porque uma situação de deportação quer dizer que você nunca mais vai poder voltar no país, porque a sua ficha fica marcada no sistema. Nem que você tenha outro passaporte no Brasil, você não pode entrar. E nós dissemos, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. O Senhor sabe tudo isso. Isso em oração. Não era palavras, porque nós não podíamos falar. Nós simplesmente dizemos que estávamos cuidando das pessoas, estávamos trabalhando com projetos, estávamos ali com propósito naquela nação, para abençoar aquela nação. E aquela mulher pediu, então, 5 números telefônicos de pessoas que nos conheciam. E, irmãos, eu não sei você, mas a agenda de missionário tem muito número de pastor. Eu tinha muitos líderes que eu estava ministrando, então eu peguei 5 daqueles líderes, dei o número para eles e fiquei em oração. Deus, que só atenda o telefone quem o Senhor quiser, e que só fale o que o Senhor... Que nenhum dos pastores atendeu, não sei porquê, mas Deus também estava no controle. Quem atendeu foi a irmã Lisete, a coordenadora do projeto. E ela ficou tão nervosa, mas tão nervosa, que quando ela escutou, estou aqui com 2 brasileiras que diz que você conhece ela, quem são essas mulheres? Ela ficou tão nervosa que ela disse o seguinte, isso ela nos contou, né? Essas 2 mulheres são brasileiras, são 2 servas do Deus Altíssimo, que está aqui no nosso país, trabalhando conosco através da Convenção Batista de Nicarágua, para abençoar o nosso povo. Quando ela disse isso no telefone, aquela mulher regalou os olhos e tacou o telefone com tudo. Pá! Eu disse, pronto. Agora, o que ela disse aí acabou conosco. Aí ela olhou para mim, então quer dizer então que vocês são missionárias? Eu falei, somos. A senhora até agora não perguntou se a gente era missionária, perguntou se a gente era religiosa. Nós somos missionários, mas estamos trabalhando, cuidando aqui com projetos do povo. Ela disse o seguinte, nós vamos deportar vocês. Aí saiu para pegar os papéis. E naquela não havia mais momentos para fazer mais nada, só dizer, Senhor, a tua vontade aconteça aqui. Mas aquilo me deu uma situação de medo, uma situação de tristeza, e eu tinha muita vontade de chorar ali, mas eu disse, não, eu não vou chorar aqui, porque o Senhor está comigo, o Senhor está no controle dessa situação. Essa mulher volta com os papéis. Quando ela volta, ela olha para mim e disse assim, eu quero fazer mais uma pergunta. Eu disse para ela, pois não. Ela olhou para mim e disse assim, quando vocês vão embora do meu país? E é interessante, porque naquele ano eu tinha um convite para vir ao Brasil no mês de março, para falar num congresso. Havia uma igreja aqui no Brasil que ia me trazer para falar nesse congresso. E eu falei o seguinte, eu vou em março, nós vamos em março para o Brasil. Ela também vai, falei, não, vamos em março para o Brasil. Ela falou, o dia, ainda bem que o dia do congresso eu tinha, só não tinha a passagem. Ela não me pediu a passagem, irmãos, e nem tomou meu celular. Mas aí eu falei, nessa data, isso já havia acontecido no final de janeiro, ela falou o seguinte, eu vou monitorar vocês, vocês estão vigiadas
Nós não queremos missionários no nosso país, nós não precisamos de vocês. Vocês devem ir embora para o país de vocês, mas eu vou permitir que vocês fiquem aqui até essa data que você está dizendo. Mas saiba que nessa data eu vou estar lá no aeroporto e você vai ter que sair do meu país. Que pressão, meus irmãos. Quem imaginava que eu ia passar por um negócio desse dentro da América? Mas nos deu a permissão de ficar. Então, naquele momento, para mim, era alegria. Mesmo com toda a situação de tensão. Ela nos escoltou até a saída da aduana naquele momento, e quando nós saímos dali, nós ficamos naquela cidade ali da fronteira aquele dia para nos restaurar, para chorar, para agradecer a Deus, para clamar para o Brasil, para colocar todo mundo aqui no Brasil em oração e para dizer que o Senhor estava conosco. Não sei o que aconteceu depois, mas eu digo um resumo. O presidente da nossa convenção lá da Nicarágua ficou sabendo do que havia acontecido, e eu não sei como é que as coisas acontecem, as informações muito rápidas, mas esse acontecido chegou para o vice-ministro do país. E o vice-ministro ficou sabendo que havia tido um problema na aduana com pessoas brasileiras, pessoas de influência que estavam cuidando, estavam ajudando, sendo bênção no país, estavam contribuindo no país, e aquilo não poderia ter acontecido. Ele escreve um e-mail para a convenção, e ele pede para que a gente possa escrever, relatar o nome das pessoas, o horário, tudo que tinha acontecido, que ele ia tomar providências como a liderança do país. Irmãos, a nossa missão ali não era para julgar ninguém, perseguir ninguém, nós estávamos para amar pessoas, e nós falamos, nós não vamos declarar nada, nós não vamos atrás de nada, já aconteceu, graças a Deus, a gente já passou por isso, e a gente mandou esse e-mail dizendo que não, a gente havia desconsiderado. E então, o que acontece é que o vice-ministro escreve um outro e-mail, depois de uma semana, e aí ele diz o seguinte, eles não pediam desculpa, mas eles falavam assim, infelizmente, isso acontecido, né, essa situação que passou, mas nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindas no nosso país. E nós queremos outorgar para vocês o visto do país. E nós, aleluia! Ou seja, a situação de tensão, Deus transformou em bênção. Isso era o poder de Deus. A gente ficou assim, como é que pode? Porque ninguém dizia que isso era possível conseguir o visto. Mas Deus estava atuando, Deus estava no controle. Então, aquela situação de que a gente ia embora, não era para ir embora, era para Deus nos dar o visto. E sabe o que aconteceu com isso? Os líderes que estavam conosco começaram a ver o poder de Deus. Que quando a gente faz a obra de Deus, na vontade de Deus, a gente vai correr risco. Isso faz parte, tá certo? Quando a gente fala, quando o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, ele estava em cadeias, ele estava em prisão, mas ele não deixou de servir a Deus. Então, nada pode limitar o poder de Deus. Nada pode parar a obra de Deus, porque é de Deus. Então, queridos, quando nós estamos na vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Alguns momentos não serão fáceis, mas o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele tinha vencido. Então, se Jesus venceu, ele está conosco e nós vamos vencer também. E vai ter momentos difíceis, momentos de lágrima, momentos como eu estou contando aqui para vocês, não me deixo de não, ainda me emociono. Isso já faz alguns anos, mas isso ainda me traz emoção, para ver o quanto Deus estava cuidando de nós e quanto Deus estava atuando diante dessa situação negativa em nossas vidas, né? Porque nós estávamos na vontade de Deus e a vontade não era vir embora, mas era fazer o que Deus havia nos levado para ali. Depois que a gente saiu do país, porque eu tive um problema de saúde, eu precisei vir fazer um tratamento no Brasil. Na verdade, eu pedi férias, que as minhas férias fossem no Brasil por um mês. Quando nós chegamos no Brasil, 18 dias depois que a gente havia saído de Nicarágua, estourou uma guerra, uma crise política terrível no país. Deus guardou as nossas vidas, de tal maneira que houve até morte de brasileiros lá, esse caso foi aqui no Brasil, para Itamaraty, houve conflitos, mas no dia que a guerra estourou lá na Nicarágua, irmãos, eu estava aqui no Brasil, meu pai estava assistindo o jornal, quando meu pai começou a me gritar, né, me chamar, filha, corre aqui, o que está acontecendo? E meu pai ali, vendo aquelas imagens, aquela situação terrível do país, e meu pai olhou para mim, meu pai é um servo de Deus, e louvando a Deus, Deus guardou a vida de vocês. E nós havíamos vindo para um mês, irmãos, só para uma malinha bem pequenininha, mas Deus estava cuidando de nós, e continua, Deus cuida do seu povo,
né? E Deus vai realizar sempre a sua vontade. Por isso eu quero, com essa experiência, terminar e dizer para vocês, não deixem de orar pelos homens e mulheres de Deus que estão servindo no reino. Não deixem de cuidar dos seus líderes, de cuidar dos seus pastores, das famílias pastorais. Não deixe de estar envolvido, ofertando, indo, amando vidas. Não deixe o chamado de Deus abafado na sua vida. Diga sim para Jesus sem ter medo, porque o Deus que nos chama é o Deus que prepara, é o Deus que paga a conta, é o Deus que provê. Nada se compara, irmãos, a servir esse Deus Todo-Poderoso. Ele está cuidando de nós, Ele está provendo a quem Ele quiser para nos abençoar. Até mesmo pessoas que não conhecem a Ele, mas vão se render à vontade dEle, porque Ele é todo-poderoso. Então, viva o poder de transformar. Vamos continuar falando desse Jesus. Amém, missionária. Glória a Deus. Que maravilha, missionária, ouvir suas palavras. Eu acho que todo mundo que está aqui com a gente no Meet, que está no YouTube acompanhando ainda, está com lágrimas nos olhos também, com o coração cheio, emocionado de ouvir tantos relatos que, às vezes, a gente, né, durante essa pandemia, a gente está tão dentro de casa, tão focado nos nossos problemas, nos problemas daquelas pessoas que estão muito próximas da gente, e saber de tanta coisa que acontece, né, fora do nosso país, com pessoas para quem a gente oferta, para quem a gente ora, né, saber que tudo isso aconteceu e está acontecendo, enche o nosso coração de esperança, de alegria, de esperança mesmo nas pessoas, né, que tem pessoas que a gente não pode ir muitas vezes. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma filha pequena, e nos acampamentos, quando a gente ouve missionários, assim, eu não sei quem sente assim comigo, às vezes uma culpa, né? O que eu estou fazendo que eu também não estou lá? Mas saber que as nossas orações chegam lá, que a nossa oferta chega lá, né? E que a gente está contribuindo também com a obra, enche o nosso coração de alegria, de satisfação pelo que Deus está fazendo por meio de pessoas como você. Pelo adiantado da hora, a gente vai encerrar aqui, a gente não vai abrir mais para nenhuma pergunta, mas se alguém que está nos ouvindo tem alguma pergunta para fazer para a missionária Vlad, por favor, envie para a gente, né, pelo WhatsApp, que a gente vai passar para a missionária e ela com certeza vai responder, seja por vídeo, seja por escrito, né, por áudio. A gente pede isso para a missionária nesse momento, porque, não sei vocês, mas eu ficaria mais horas aqui ouvindo a missionária falar, contando essas histórias maravilhosas que a gente está ouvindo. Eu passo agora para o pastor Deusimar, muito agradecida por ter aceitado o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo para a nossa igreja nessa noite, para engrandecer os nossos corações. Daí, só uma pergunta, vai ficar gravado no YouTube isso aí, né? Vai ficar Então vai ter acesso, a irmã pode autorizar a gente ouvir esse testemunho aí, deixar para as pessoas, não é fantástico, tá entendendo? Se possível, pode autorizar, que eu vou dormir tranquilo hoje. Eu estava intranquilo quando cheguei, mas... Glória a Deus, irmão Assis, Deus está contigo, Deus é poderoso. Amém. Amém. O Maurício já fez um ok, vai ficar gravado, né, com a autorização da missionária. Então, é com o senhor, pastor, para fazer o encerramento. Ok. Vládia, muito obrigado. Deus continue lhe abençoando rica e abundantemente. Na verdade, eu também tinha algumas colocações a fazer, e uma delas é agradecer a Deus pelo que a junta está permitindo acontecer, que é exatamente abrir espaço para que os missionários continuem onde quer que eles venham estar, os seus estudos, coisa que é sempre proveitoso o missionário estudar nas áreas que ele achar conveniente, dentro até do ministério dele, coisa que a junta não permitia. Os missionários, às vezes, ficavam sem o devido preparo para algumas áreas lá onde a própria junta os encaminharam, e por conta disso. Mas eu louvo a Deus por esta... E a gente lutou muito, nós brigamos muito em convenções para que a junta de missões, tanto nacionais quanto a mundiais, permitisse isso acontecer. Eu fico feliz com isso. Deus continua abençoando ricamente, a irmã é cearense, a nossa igreja também. Isso implica dizer que esta foi a primeira oportunidade de tantas outras que virão, e quem sabe ainda neste mês
porque nós estamos vivendo missões. Eu oro a Deus para que este encontro tenha sido assim, uma sacudidela em nossa igreja no que diz respeito a essa ambição missionária. Deus continue abençoando ricamente. Tem uma frase aqui que eu quero destacar, né? A irmã grifou aí: cada coração sem Jesus é um campo missionário. Aí eu peguei na palavra e disse: cada coração com Jesus é um celeiro de missões. Que seja a nossa igreja IBA, Igreja Batista da Aldeota, este celeiro. Deus continue abençoando rica e abundantemente, fazendo da irmã esta bênção que tem feito até aqui. Aos demais irmãos, ficamos contentes pela presença dos irmãos. Ainda temos aqui, geralmente são telas, né, Maurício? Não é o número, são telas. Temos 8 telas, acho que ou espelhos, não sei bem qual é o termo, mas temos um número bem significativo presente nesta nossa reunião inspirativa. Roda Viva de Missões. Tem 8 aqui e 10 no YouTube. Pensei que era só aqui, porque eu não estou... certo, então temos um número bem significativo. Vamos continuar, a semana é grande, temos muitas atividades e domingo às 18 horas estaremos abrindo as portas para o nosso fechamento de missões na programação, mas na ação ela vai continuar para sempre, eternamente. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos por este momento na tua presença. Agradecemos-te pela tua serva, irmã Vládia, sua experiência que tu tem permitido ela enfrentar, viver e agora, com toda a convicção, transferir para tantos outros crentes que precisam se despertar para esta grande obra missionária que é uma obra tua. Continua abençoando a sua vida, abençoa cada irmão que participou dessa programação, abençoa a tua igreja, abençoa a Laire na liderança desse ministério e que possamos atingir ou alcançar o nosso alvo deste mês, mas que continue o espírito de missões dominando a tua igreja. Muito obrigado por este encontro, por este culto, nos dá uma noite reparadora e um restante de semana vivido na tua presença. Por Jesus Cristo, amém. Amém. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, boa noite, amigos que nos assistiram. E estamos aí. Pastor Roberto, o Mickley, né? Mickley, Ministério. Mickley, vai lá. Internacional de Capacitação e Liderança Evangélica. Vamos lá em Nicarágua. Vamos sim, vamos lá. Vamos treinar ali.